Olá, bom dia. Começamos agora mais um Secov SP Debate. Hoje nós vamos tratar da administração de condomínios, o programa de autorregulamentação, gestão digital, destaques do último ENACON, que é o Encontro Nacional de Administradoras de Condomínios. Esses são alguns temas do nosso programa de hoje, que tem como convidados aqui os especialistas Omar Anauati, que é diretor de condomínios da ABIC, Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios. Omar, bom dia. Bom dia. E também o Marco Gubeici, que é diretor de administradoras do Secov São Paulo. Bom dia, Marco. Bom dia, Denise. E vamos falar, então, sobre a autorregulamentação da administração. Vamos começar falando sobre isso, que tem alguns pontos que ficam em aberto, que são definidos pelas administradoras, pelos próprios condomínios. E eu queria saber qual que é o sentido, quais são as principais inovações que nós temos aí nos últimos tempos. Começa falando, Marco? Pode ser. Bom dia novamente, Denise, Marco. O PROAD é um programa criado pelas duas entidades, principais entidades do setor imobiliário em São Paulo. Ele derivou de uma série de situações que a gente observava no mercado com relação à falta de uma regulamentação para a nossa atividade. Então, um administrador de condomínio ele não tem necessariamente uma formação obrigatória, um credenciamento obrigatório, e isso acarretou em muitas situações em você observar muitas empresas pouco qualificadas ou empresas aventureiras, empresas que não entram nessa atividade porque não sabem fazer outra coisa, acabam tentando se arriscar nessa atividade. E por muitos anos as entidades tentaram montar um selo, criar um selo, um credenciamento, alguma coisa que pudesse diferenciar as empresas que trabalham de uma forma uma forma totalmente correta, né? E depois de muitos anos de discussão, a gente conseguiu chegar no formato do PROAD, que foi o que alinhou os interesses da ABIC, que é a Associação das Administradoras, com o Secov, que é o nosso sindicato. E as entidades compraram a ideia e a gente conseguiu viabilizar o PROAD, que é um programa de autorregulamentação, já que não tem ninguém que regulamenta a nossa atividade. A gente tem o Cresce como imobiliária, né? Quem mexe com locação e vendas tem o Cresce, mas não tem um conselho de administração de condomínios. Então, a gente autorregulamentou, tanto para diferenciar as empresas que realmente trabalham direito, quanto para evitar ou já criar um núcleo para quando alguém tiver vontade de regulamentar, que já existisse alguma coisa previamente criada de comum acordo com as entidades. E você vê o PROAD, a definição de uma regulamentação, que é uma questão que pode ter alterações dependendo das necessidades de mercado, né? Não, sem dúvida. Bom, bom dia novamente também, Denise, bom dia, Omar. Na verdade, Denise, o PROAD, complementando o que o Omar falou, veio no sentido também de garantir que as empresas que obtivessem esse selo passassem por um processo todo de auditoria, demonstrando a saúde financeira das empresas, a idoneidade e demonstrando principalmente que ela tem condições de entregar para o cliente tudo aquilo que uma administradora deve entregar. Não por acaso, quando a gente estava desenvolvendo o PROAD, a gente precisava de um instituto, de um órgão para fazer auditoria nas empresas. E escolhemos talvez aí o mais famoso de todos, que é o Bureau Veritas, que é um organismo aí centenário, né, com braços por todo o mundo. E quando foi para se montar o Conselho de Ética, também objetivando até demonstrar a seriedade do programa, a gente convidou um membro da OAB de São Paulo para que fizesse parte do conselho, né? Então, o conselho é composto por um membro da ABIC, um do Secov, mas também por um membro do Conselho de Ética da Ordem dos Advogados de São Paulo. E é isso. O que a gente vê é que, de fato, foi um movimento necessário para que o mercado pudesse se autorregulamentar em virtude da falta de regulamentação que o Omar mencionou. E hoje temos no PROAD 25 empresas que são certificadas aqui no estado de São Paulo. E lembrar também, esse movimento ocorreu também no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles têm o PROCONDE, que é como se fosse o nosso PROAD de lá, que também está caminhando e já com um grande número de empresas certificadas. Agora, quais seriam as exigências básicas em relação às administradoras nesse contexto? Vocês estão demonstrando uma preocupação com a questão financeira. É um ponto fundamental para que se tenha credibilidade, eficácia de gestão e tudo mais? Complementando ainda o que o Marco falou, apesar de estarmos hoje em 25 empresas,
O programa é aberto para empresas de qualquer sim. porte, né? Tanto a gente tem empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, e essas empresas que estão hoje representam pelo menos 8 mil condomínios em São Paulo. Então, de repente, a gente está falando de poucas empresas, mas são empresas de grande representatividade no mercado, que conseguem replicar e falar do programa para os seus clientes, nas redes sociais. A gente costuma divulgar bastante quais são as vantagens de estar afiliado ao PROAD, tanto para as empresas, e ter uma administradora afiliada ao PROAD para os condomínios. Com relação à evolução do programa, existe um conselho de ética e existe a assembleia de credenciados. Então, em assembleia, a gente está constantemente evoluindo e criando novas exigências para o programa. Então, ele começou com um certo critério e hoje a gente vai avançando cada vez mais e criando, por exemplo, a última decisão nossa foi mexer com a questão de software. A gente não tinha uma regulamentação se todo mundo tem um software totalmente legalizado na sua empresa. Hoje, quem está no PROAD é porque tem softwares totalmente... está em ordem com o nosso software, que é uma questão que gera custo e empresas pouco preparadas às vezes não têm essa preocupação. Daí consegue fazer um preço baixo, fazem dumping de mercado. Então você não pode comparar com quem não atende a determinados critérios, né? Então, agora os requisitos básicos, como você falou... Essa questão financeira. Primeiramente, a empresa tem que ter um CNPJ, tem que estar constituída há pelo menos 5 anos de atividade. Ela tem que ser filiada à ABIC e ao Secov, a ambas as entidades. Ela tem que ter capital social. Uma sede própria constituída. O objeto social do contrato social tem que ser a administração de condomínios ou a administração imobiliária. Então, a empresa tem que ter sido criada para isso. E a gente tem uma exigência de um capital social mínimo de R$200 mil. Ele começou com 50, depois ele dobrou para 100, depois de 2 anos. Hoje, qualquer empresa que entrar, como já passaram quase 4 anos do início, qualquer empresa tem que integralizar em capital, em dinheiro, R$200 mil para demonstrar um mínimo comprometimento com o teu negócio, né? Porque hoje você abre qualquer empresa com capital de 5 mil, 10 mil, você abre uma empresa, mas... não que 200 mil vá resolver qualquer problema que você gere para o cliente, mas você demonstra um comprometimento dos sócios com o negócio, né? Os sócios têm que ter ficha financeira negativa, então é feita uma análise, a auditoria, né, faz uma análise da ficha financeira dos sócios e dos principais executivos, e ações judiciais também, você não pode ter sido condenado em ações de crime contra o patrimônio, de direito público. Também é feita essa triagem. Tudo isso é para minimizar o risco de alguma irregularidade na gestão das despesas, dos recursos do condomínio, é isso? Porque queira ou não, as administradoras são responsáveis por gerenciar os recursos do condomínio. Tanto na conta da empresa ou na conta do prédio, que são 2 modalidades diferentes de gestão, você tem procuração, você tem poderes para mexer com aquela verba toda. Se a gente estimar que em São Paulo a gente tem mais ou menos 30 mil condomínios, cada um arrecada uns 50 e poucos mil reais, a gente fala de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dinheiro circulando para pagar conta, basicamente. Então, o condomínio não tem gestão de recursos, você recebe e paga, mas é um volume considerável e está nas mãos das administradoras em grande parte. Então, o PROAD ele visa, entre outras coisas, checar como a administradora lida com essas verbas. Agora, esse gerenciamento ele é feito junto com o representante do condomínio. Mesmo assim, a administradora tem autonomia para a utilização dos recursos? É que normalmente existem ainda alguns condomínios que o próprio síndico movimenta, né, o dinheiro na conta do condomínio, mas hoje é a exceção, né? Por conta do trabalho que dá, a pessoa tem que estar disponível. Então, talvez aí 99% dos casos, a administradora tem uma procuração do condomínio e ela é que faz a movimentação do dinheiro do condomínio. Ou, como o Omar disse, quando é na conta da administradora, já é ela que faz normalmente, né? E o que a gente observa é que o condomínio, de uma maneira geral, mexe com muito dinheiro, né? Então, se você não tiver um pouco de controle também sobre esse dinheiro e sobre a idoneidade, a seriedade e o lastro da empresa que está movimentando esse dinheiro, você pode causar um risco até para os clientes, né? Como a gente já ouviu falar aí algumas vezes.